Minha filha Cristina e o marido dela me convidaram para visitá-los depois de tanto tempo sem conversar. Quando cheguei lá, não tinha ninguém em casa. Foi aí que o vizinho saiu correndo na minha direção, gritando desesperado: "Dona, pelo amor de Deus, não entre nessa casa. Eles são gente terrível." Eu perguntei assustada: "Mas o que foi que aconteceu?" O que ele me contou sobre a morte do sogro da minha filha me deixou completamente sem chão. Mas antes de continuar, verifique se já se inscreveu no canal e conte nos comentários de qual cidade ou país você está assistindo. Gostamos muito de saber até onde nossas histórias chegam. Meu nome é Maria Helena, tenho 65 anos e sou viúva há 15. Depois que meu José morreu, construí minha vida do zero, trabalhando como professora primária por mais de 30 anos numa escolinha do interior de Minas Gerais. Criei minha Cristina sozinha, sempre sonhando com o dia que nossa família estaria reunida de novo, que eu seria uma vovó presente na vida dos meus netinhos, que teríamos aqueles domingos gostosos, cheios de risada ao redor da mesa. Naquele dia, eu estava parada na frente da casa bonita da Cristina e do Roberto, lá nos arredores de Campinas. Carregava uma mala velha numa mão e uma sacola cheia de presentinhos para os meus 2 netinhos na outra. Meu coração estava transbordando de esperança, sabe? Fazia tanto tempo que eu não abraçava minha filha, que não ouvia as risadinhas da Ana Clara e do Gabriel. O Roberto havia prometido um almoço para reunir a família. Quando a Cristina me ligou, com aquela voz clarinha dela, falando desse convite, eu senti renascer dentro de mim a fé num novo começo. Pensei, finalmente, minha família vai se juntar de novo. Mas quando cheguei na porta daquela casa silenciosa, começou uma inquietação estranha no meu peito. Toquei a campainha uma vez, 2 vezes. Nada. Bati na porta chamando: "Cristina! Roberto! Gente, vocês estão aí?" Só o latido de um cachorro lá do fundo me respondeu. Foi nessa hora que o portão da casa ao lado se abriu com estrondo. Um senhor mais velho saiu correndo com a cara branca de susto, os olhos arregalados. A camiseta dele estava toda amassada, como se tivesse se vestido às pressas. "Senhora, pelo amor de Deus, não entre aí!" Ele gritou, acenando as mãos para mim. Meu coração deu um pulo. "Como assim, seu moço? Por que não posso entrar na casa da minha própria filha?" Perguntei toda confusa. O homem estava ofegante, como se tivesse corrido muito. Me olhou com uma mistura de medo e determinação. "A senhora precisa correr antes que seja tarde demais. Sua filha e o genro dela são gente muito ruim. Se entrar aí, talvez nunca mais saia." Gente, aquelas palavras cortaram meu coração como uma faca. Toda aquela alegria que eu trouxe na viagem desde minha cidadezinha se estilhaçou de uma vez. "Pelo amor de Deus, me explica direito. O que foi que eles fizeram?" Eu quase gritei, já em pânico. O senhor respirou fundo e se aproximou, baixando a voz. "O pai do Roberto, seu Ernesto, morreu há uns meses atrás, mas não foi morte natural, não." Eu fiquei sem chão. Meus ouvidos começaram a zunir. "Seu Ernesto morreu? Eu nem sabia. Faz tempo que não converso direito com a Cristina." Que dor no peito. Seu Ernesto era um homem saudável, sempre cheio de vida quando eu via ele. Como que morreu assim de repente? E por que a Cristina não me contou nada? O vizinho, que se apresentou como seu João, continuou me contando. "Dona, seu Ernesto era o homem mais forte do bairro. Todo dia de manhã saía para caminhada. Toda tarde vinha jogar dominó comigo aqui na varanda. Não tinha doença nenhuma." Ele parou um pouquinho com o olhar triste. "Mas antes de morrer, ele veio reclamar comigo que o Roberto vivia pedindo dinheiro. Uma vez até me contou, todo preocupado, que viu o próprio filho colocando um pó branco escondido na taça de vinho dele." Minhas pernas bamberam. "Pó branco?" consegui sussurrar. Seu João balançou a cabeça. "E então seu Ernesto morreu do nada. Falaram que foi infarto, mas eu não acredito. Naquela noite, eu vi pela janela o Roberto e a Cristina toda nervosos, sussurrando no canto, como se estivessem escondendo alguma coisa terrível. No outro dia de manhã, o bairro inteiro soube que seu Ernesto tinha morrido." Pronto, não consegui mais ficar de pé. Meus joelhos cederam e eu caí sentada nos degraus gelados. A mala se abriu.
E todos os presentinhos que eu tinha preparado com tanto carinho, os docinhos que a Ana Clara adora, o carrinho do Gabriel, se espalharam pelo chão como a minha esperança que acabara de se despedaçar. Cobri o rosto tentando segurar as lágrimas. Não pode ser, murmurei, mas o medo já estava tomando conta de mim. Se o que seu João estava falando era verdade, eu estava diante de um perigo que nem conseguia imaginar. Seu João se ajoelhou do meu lado e pôs a mão no meu ombro. Dona, me escuta bem. Não confie em nada nem ninguém dentro dessa casa. Se a senhora entrar, pode ser a próxima vítima. Essas palavras foram a facada final no meu coração. Levantei os olhos cheios de lágrima e olhei para aquela porta pesada de madeira. Agora ela não parecia mais a porta da casa da minha filha. Parecia a entrada de um pesadelo. Meu coração virou um caos. O amor pela Cristina, minha filha que carreguei no ventre, ainda queimava dentro de mim. Mas junto com o aviso do seu João e aquele silêncio de morte da casa, o medo foi crescendo sem parar. Mesmo assim, eu sabia que precisava entrar. Não dava para simplesmente virar as costas e ir embora sem saber a verdade sobre minha filha e meus netinhos. Por mais assustada que eu estivesse, era minha família que estava ali dentro. E uma mãe não abandona os filhos, não importa o que aconteça. O aviso do seu João continuava martelando na minha cabeça, trazendo de volta lembranças que eu tinha tentado esquecer. Lembrava direitinho dos primeiros tempos depois que a Cristina casou. Minha menina me ligava toda semana, com aquela voz alegre de sempre. Mãe, hoje fiz aquela sopinha que a senhora ensinou, mas o Roberto falou que ficou meio salgadinha. Ela ria no telefone, como se a vida fosse só flores. Eu também dava risada, pensando que minha filha estava feliz da vida com o marido que escolheu. Mas depois, as ligações foram rareando. Uma semana, depois 2, aí 1 mês inteirinho sem notícia. Comecei a ficar preocupada. Toda vez que ligava, o telefone só tocava. Ou pior ainda, era a voz gelada do Roberto que atendia. A Cristina tá ocupada, liga depois, e já desligava na minha cara, sem mais nem menos. Teve uma vez que nunca vou esquecer. A Cristina me ligou tarde da noite, falando baixinho, como se tivesse medo de alguém escutar. Mãe, o Roberto não quer mais que eu ligue para a senhora. Ele fala que a senhora não gosta dele, que não apoia nosso casamento. Meu coração apertou todinho. Cristina, que conversa é essa, filha? Eu só quero que você seja feliz. Tentei manter a voz calminha, mas por dentro era um furacão. Ela ficou calada um tempão e depois desligou do nada. O barulho da linha morta ecoou na noite, me deixando com uma ansiedade danada, como se alguma coisa estivesse escapando das minhas mãos. Uns meses depois, recebi uma ligação da Cristina que me partiu o coração. Dessa vez, ela não conseguiu esconder o choro. Mãe, ele me bateu. A voz dela tremia tão fraquinha que senti como se alguém estivesse espremendo meu peito. Mas se eu sair daqui, ele vai abandonar a Ana Clara e o Gabriel. Não posso deixar meus filhos sofrerem, mãe. Me joguei na cadeira, as lágrimas descendo caladas. Cristina, se você não aguenta mais, vem pra cá comigo. Eu cuido de você e das crianças. Implorei desesperada, mas sabia que não podia fazer nada pelo telefone. A Cristina só respondeu entre soluços. Não posso, mãe, por causa dos meus filhos. E desligou de novo, me deixando no escuro da minha casinha, com uma dor que não dá para explicar. Mas ali, na frente daquela porta calada, toda essa história estava fazendo sentido de um jeito terrível. Respirei fundo, botei a mão na maçaneta e me falei que, acontecesse o que acontecesse, eu tinha que encarar. Pela Cristina, pelos meus netinhos e por mim. Bem na hora que meus dedos encostaram na porta, ela se abriu devagarzinho. O Roberto apareceu com um sorrisão de orelha a orelha, mas os olhos dele estavam frios que nem gelo. Tava todo arrumadinho, de camisa branca engomadinha e calça social, parecendo o anfitrião perfeito. Dona Maria Helena, que bom que chegou. Por que demorou tanto aí fora? Falou com aquela voz fingida de simpático. Sorri, tentando esconder o nervoso que estava crescendo dentro de mim. Ah, tava só dando uma olhadinha no bairro.
Respondi meio trêmula, apertando a alça da mala como se fosse minha tábua de salvação. Antes que eu pudesse falar mais alguma coisa, escutei uns passos apressados lá de dentro. A Cristina saiu correndo com os olhos vermelhinhos e me abraçou com força. Os ombros dela tremiam nos meus braços e deu para sentir o medo que ela estava tentando esconder. Mãe, senti tanta saudade, disse a Cristina com voz abafada, como se estivesse tentando falar alto para disfarçar alguma coisa. Abracei ela bem apertado, sentindo o cheiro conhecido do cabelo dela, segurando as lágrimas que queriam descer. Eu também senti sua falta, filha, sussurrei, fazendo carinho nas costas dela. Mas na minha cabeça, as palavras do seu João não paravam de ecoar, me dando arrepio. As vozes das crianças me tiraram dos pensamentos. Ana Clara e Gabriel vieram correndo me abraçar pelo pescoço. Vovó, fica com a gente para sempre, gritou a Ana Clara com os olhinhos brilhando. O Gabriel, todo sorridente, pegou na minha mão. Vó, tenho um carrinho novo, deixa eu mostrar. Vendo meus dois anjinhos, meu coração derreteu todinho. Mas mesmo naquele momento gostoso, senti um vento gelado passando pela casa. Tudo estava perfeitinho, com móveis caros e bem arrumadinhos, mas faltava o quentinho de um lar de verdade. Era perfeito demais, como um quadro bem pintado para esconder algum segredo. O Roberto pegou minha mala e botou num cantinho da sala. Se virou com uma taça de vinho tinto na mão, os olhos brilhando de um jeito esquisito. Dona Maria Helena, para comemorar esse reencontro, vamos tomar uma tacinha, falou oferecendo a taça. Olhei para a taça e bateu uma sensação estranha de nervoso. O aviso do seu João sobre o pó branco na taça de vinho do seu Ernesto veio na minha cabeça. Sorri forçado e balancei a cabeça. Ah, tô cansadinha da viagem. Melhor depois, filho. O Roberto arqueou a sobrancelha e o sorriso dele ficou meio duro, mas não insistiu mais. Só acenou e deixou a taça em cima da mesa. Lá da cozinha veio um cheirinho de sopa quentinha, me tirando dos pensamentos pesados. A Cristina estava lá, mexendo as panelas, as costas magrinhas, os ombros tremendo de leve. O Roberto gritou da sala, mantendo aquele tom falso de simpático. É a especialidade da Cristina. Ela passou a manhã toda cozinhando para a senhora. Olhei para minha filha, querendo correr para abraçar ela, querendo perguntar o que estava acontecendo, mas o olhar gelado do Roberto me impediu. Só consegui sorrir, acenar e me sentar, tentando parecer tranquila. Mais tarde, o almoço foi servido, tão farto que até me admirei. Sopa fumegando, carne assada cheirosa, pãozinho quentinho e uma travessa de frutas fresquinhas e coloridas. Tudo estava apresentado na perfeição, como um banquete preparado com capricho. Mas quanto mais eu olhava, mais nervosa ficava. O Roberto botou gentilmente uma tigela de sopa bem quentinha na minha frente. Os olhos dele brilhavam de um jeito estranho, como se estivesse esperando alguma coisa. Dona Maria Helena, experimenta, falou com voz macia, mas cheia de pressão. Olhei para a tigela de sopa. O vapor subindo embaçava meus olhos. As palavras do seu João voltaram como um sino de alerta. A Cristina se aproximou trazendo outra tigela, mas as mãos dela tremiam sem parar. De repente, a colher que estava na mão dela caiu no chão, fazendo um barulho dos diabos. Ela se abaixou meio desajeitada para pegar, com a cara branquinha. Desculpa, mãe, deixa eu trazer outra, falou a Cristina com voz trêmula e rapidinho trocou a colher. Olhei para ela. Meu coração batia disparado. Ela estava fazendo de propósito. Estava tentando me proteger. Levei a mão na tigela da sopa, quase pegando a colher, quando a Cristina de repente bateu na minha mão, fazendo a tigela toda se derramar em cima da mesa. O cheiro da sopa se misturou com o barulho do líquido quente se espalhando e o clima ficou pesado de uma hora para outra. O Roberto franzou a testa e a voz dele ficou gelada. Que descuidada você é, Cristina. Vi como ele apertou os punhos, como se estivesse segurando a raiva. A Cristina se apressou para limpar a mesa com um pano, gaguejando. Desculpa, deixa eu servir outro prato. Ela voltou para a cozinha, trouxe uma tigela nova, mas dessa vez, bem na hora que estava botando na minha frente, a mão dela tremeu de novo. A tigela escorregou e caiu no chão com um estrondo.
O clima na mesa ficou tenso, que nem corda de violão. O Roberto rangeu os dentes e os nós dos dedos ficaram brancos enquanto agarrava a beira da cadeira. Que diabo você tá fazendo? Resmungou com a voz cheia de ameaça. A Cristina baixou a cabeça sem falar nada, os ombros tremendo como se fossem desabar. Rapidinho tentei acalmar a situação, mantendo a voz tranquila. Não faz mal, gente. Com um pouquinho de pão, já tô bem. Mas no meu coração, eu sabia muito bem que a Cristina não tinha sido descuidada 2 vezes derrubando a sopa. O olhar de pânico nos olhos dela, tudo parecia um aviso silencioso. Naquela tarde, para fugir do clima pesado da casa, levei o Gabriel para o quintal brincar. O menino dava risada, empurrando o carrinho pelo caminho de pedrinhas. Me sentei num banquinho, olhando ele, tentando encontrar consolo no sorrisinho do meu neto. Mas meu coração continuava apertado. Aproveitando que o Roberto tinha saído, peguei a Cristina pelo braço e levei ela para um cantinho escuro da cozinha, onde a luz fraquinha não chegava. Você derrubou a sopa de propósito, não foi? O que está acontecendo, Cristina? Perguntei baixinho, minha voz tremendo, misturando preocupação com esperança de que minha filha finalmente falasse. A Cristina ficou dura que nem pedra. As mãos que seguravam um prato de porcelana começaram a tremer que nem vara verde. Desviou o rosto, mas vi que os olhos dela estavam vermelhos e cheios de lágrima. Aí, como se não aguentasse mais, a Cristina começou a chorar, com a voz abafada. Mãe, eu escutei ele falando no telefone com alguém para comprar veneno. Falaram a palavra cianeto. Fiquei que nem estátua. A palavra cianeto foi como uma facada direto no coração, me deixando quase sem ar. Naquele momento, soube que minha vida e a da minha família estavam num perigo muito maior do que eu podia imaginar. Fiquei que nem pedra. A palavra cianeto foi como uma facada direto no peito, me tirando quase todo o ar. Você tem certeza? Perguntei com a voz toda quebrada, apertando o braço dela como se fosse minha salvação. A Cristina balançou a cabeça. As lágrimas desciam pelas bochechas dela. Escutei clarinho, mãe. Naquele dia passei por acaso perto do escritório do Roberto. Ele pensou que eu estava dormindo, mas escutei ele sussurrando no telefone, falando de comprar não sei o quê. Aí escutei bem clara a palavra cianeto. Ele estava planejando colocar na sopa para a senhora. Meu coração parou de bater. A imagem daquela tigela de sopa fumegando que o Roberto botou na minha frente, aquele olhar esquisito e brilhante dele, e as 2 vezes que a Cristina derrubou a sopa passaram como um filme na minha cabeça. Fiquei calada, apertando um pano de prato até os nós dos dedos ficarem branquinhos. No começo, eu realmente acreditei que ele tinha mudado, continuou a Cristina com a voz entrecortada. Acreditei quando falou que queria fazer as pazes, que queria chamar a senhora para a família se juntar. Tava tão enganada, mãe, tão enganada. Ela tapou o rosto e os soluços dela eram como facada no meu coração. Queria abraçar ela, falar que tudo ia ficar bem, mas o medo estava me engasgando. Puxei ela para perto, sussurrando, não chora, já tô aqui, a gente vai dar um jeito. Mas nessa hora, o barulho do Gabriel correndo para a cozinha me assustou. O menino vinha segurando o carrinho vermelhinho dele e gritou, Vó, brinca comigo, quero que empurra esse carrinho. A Ana Clara veio atrás, fazendo maninha. Mamãe, quero bolo. A Cristina secou as lágrimas rapidinho e forçou um sorriso. Claro, meu amor. Deixa eu cortar um pedacinho. Falou tentando parecer normal, mas vi que as mãos dela ainda tremiam quando abriu o armário para pegar um prato. Aproveitei que as crianças estavam distraídas e fingi que estava procurando uma esponja nova para lavar louça. Deixa, vou procurar uma esponja, deve ter aqui embaixo, falei de propósito meio alto para abafar as batidas do meu coração. Me abaixei, abri o armário debaixo da pia, o coração quase saltando do peito. As garrafas de produto de limpeza estavam arrumadinha, mas atrás delas, escondido num cantinho escuro, tinha um frasquinho de vidro. O rótulo brilhava na luz fraquinha e a palavra em letras vermelhas, cianeto. Foi como uma lâmina afiada que entrou nos meus olhos.
Fechei o armário de uma vez, segurando o grito que queria sair da minha garganta. Me virando para Cristina, sussurrei, minha voz tremendo tanto que mal dava para entender. Você estava certa. Tá aqui mesmo na cozinha. A Cristina agarrou na minha mão, os olhos arregalando de pânico. Mãe, não podemos chamar a polícia ainda, sussurrou, a voz quase se quebrando. Se não tiver prova clara, ele vai saber, e se descobrir, vai matar todas nós. Balancei a cabeça, tentando acalmar ela, mas eu mesma estava tremendo. A imagem daquele frasquinho de cianeto me atormentava como um lembrete de que a morte estava rondando essa casa. Bem nessa hora, a água do chuveiro parou de repente. Os passos do Roberto ecoaram devagar, mas pesados, como se ele tivesse enrolando de propósito para ficar observando. Saiu com o cabelo ainda molhado e uma camiseta grudada no corpo. Semicerrou os olhos, olhando para nós duas, agachadinhas no canto da cozinha. Vocês duas, do que tanto tão cochichando? A voz dele era sem graça, mas sentia a desconfiança gelada escondida em cada palavra. Tentei manter a voz tranquila e forcei um sorriso. Só tava falando para Cristina ter mais cuidado na próxima vez que cozinhar, para não desperdiçar a comida. A Cristina ficou balançando a cabeça, mas as mãos dela continuavam agarradas na barra da minha blusa. O Roberto sorriu com desprezo, um sorriso sem alegria nenhuma. Se aproximou, cravou o olhar no meu, como se quisesse ler cada pensamento na minha cabeça. É mesmo? Falou arrastando a palavra, e depois caminhou devagarzinho até a pia, abrindo a torneira como se fosse lavar as mãos. Mas eu sabia que ele estava verificando, investigando. Naquele momento senti um arrepio nas costas, como se um vento gelado tivesse me atravessado. Na manhã seguinte, levantei com os olhos irritados. Mal tinha pregado o olho. Minha mente não parava de girar com a imagem do frasco de cianeto debaixo da pia e a confissão entre lágrimas da Cristina. O Roberto levantou mais cedo que o normal. A calma dele era de dar medo. Fez café ele mesmo, o cheiro forte tomou conta da cozinha. Botou uma xícara na minha frente com um sorriso frio que nem gelo. Toma, dona Maria Helena, botei um pouquinho de açúcar para ficar mais gostoso. Falou com a voz macia, mas o olhar afiado que nem faca, como se tivesse examinando cada reação minha. Olhei para a xícara de café, o vapor subindo e meu coração batendo descompassado. Será que tinha alguma coisa nela? Será que ele tinha botado algo, como fez com o próprio pai? Sorri, tentando parecer natural, mas minhas mãos tremiam debaixo da mesa. Obrigada, filho, mas estou acostumada a tomar chá de manhã. Café me tira o sono, respondi, me esforçando para manter a calma. O Roberto arqueou a sobrancelha e o olhar dele escureceu por um momento, mas só acenou sem insistir. Olhei de canto para o lado para Cristina, sentada na minha frente, com a cabeça baixa em cima do prato de pão. Reparei num roxinho embaixo do olho dela, como marca da raiva da noite passada. Meu coração doeu. Sabia que depois que eu e a Cristina ficamos sussurrando na cozinha, o Roberto tinha descontado a raiva nela. Talvez tivesse ficado furioso porque o plano dele deu errado pelas 2 vezes que a Cristina derrubou a sopa. Queria correr para abraçar ela, perguntar o que ele tinha feito, mas o olhar medroso da Cristina parecia me implorar para não fazer nada precipitado. Só conseguia apertar os punhos debaixo da mesa, segurando a raiva e a dor que estavam me invadindo. A Ana Clara, com aquela inocência de criança, quebrou o clima pesado. Correu até mim segurando o caderninho de desenho. Olha, vó, desenhei todo mundo. A voz dela era alegre, os olhinhos brilhando. Me inclinei para ver o desenho e meu coração apertou. Minha imagem, a da Cristina e a do Gabriel, estavam desenhadas com cores vivas. Mas o Roberto, a figura dele estava pintada de um preto bem escuro, como um fantasma no meio da cena colorida. Me arrepiei, sem saber se a menina tinha feito de propósito ou sem querer. Tá muito bonito, meu amor, falei forçando um sorriso, mas não conseguia tirar os olhos daquele desenho. Enquanto isso, o Gabriel estava correndo pela casa e o carrinho de brinquedo vermelho dele bateu na perna do Roberto. Ele resmungou e o rosto escureceu. Olha por onde anda! O grito assustou o Gabriel, que rapidinho se refugiou nos meus braços com os olhinhos redondos, cheios de medo.
Abracei o Gabriel com força, fazendo carinho no cabelo e sussurrando: "Não foi nada, meu menino. A vovó tá aqui." Mas por dentro sentia como se tivesse uma faca no pescoço. Cada coisa que o Roberto fazia, cada palavra dele era como um aviso de que estava observando, que não passava batido nenhum detalhe. Naquela tarde, quando estava com o Gabriel no quintal, vi o seu João aparecendo andando perto da cerca. Me acenou com a mão, o olhar cheio de preocupação. "Boa tarde, Dona Maria Helena. Que dia bonito, né?" Ia responder, procurar um jeito de falar alguma coisa para ele entender a situação de perigo, quando o Roberto saiu de casa. Apareceu tão rápido que me deu um susto. "Tá fazendo muito sol aqui fora, Dona Maria Helena. Entra para descansar." Falou com a voz macia, mas a mão apertando meu braço, me levando para dentro. Olhei de relance para o seu João, esperando que entendesse, mas o Roberto fechou a porta de uma vez, cortando qualquer chance de conversar. Naquela noite, o clima ficou ainda mais pesado. O Roberto abriu uma garrafa de vinho, encheu uma taça e empurrou na minha direção. "Dona Maria Helena, hoje tem que tomar uma taça comigo", falou com um tom mandão. Balancei a cabeça, tentando manter a voz tranquila. "O médico falou que não posso beber álcool, filho." Dessa vez, ele não escondeu a raiva. Bateu a taça na mesa. O barulho do cristal na madeira ecoou, fazendo a Ana Clara se assustar e começar a chorar. "Papai, não faz isso!" soluçou a menina, se refugiando nos braços da Cristina. A Cristina consolou ela rapidinho, mas vi que as mãos dela tremiam enquanto abraçava. Abracei o Gabriel com força, tentando manter uma calma falsa, mas meu coração batia forte, como se quisesse sair do peito. Sabia que o Roberto estava perdendo a paciência e isso deixava tudo ainda mais perigoso. Era hora de agir. Precisava achar um jeito de entrar em contato com as autoridades antes que fosse tarde demais para todas nós. Naquela mesma tarde, enquanto estava brincando com a Ana Clara no quintal dos fundos, meu celular vibrou. Era um número que eu não conhecia. Hesitei em atender, mas alguma coisa me falou para aceitar a ligação. "Dona Maria Helena?" Uma voz masculina séria perguntou. "Aqui é o delegado Santos, da Delegacia de Campinas. Preciso falar com a senhora urgente. É possível a gente se encontrar?" Meu coração disparou. Olhei em volta, me certificando de que o Roberto não estava por perto. "Como o senhor conseguiu meu número?" sussurrei. "O seu João, o vizinho, nos procurou ontem. Ele está muito preocupado com a senhora e sua família. Podemos nos encontrar na praça da igreja daqui a 1 hora?" Falei para Cristina que ia comprar remédio na farmácia e saí. Na praça, o delegado Santos me esperava junto com uma investigadora jovem que se apresentou como Carla Oliveira. Eram pessoas sérias, mas o jeito deles passava acolhimento. "Dona Maria Helena", começou o delegado, "seu João nos contou sobre as suspeitas em relação à morte do senhor Ernesto. Nós já estávamos investigando esse caso meio que por baixo dos panos." Meu sangue gelou. Já estavam investigando? A investigadora Carla se inclinou para frente. "O Roberto tem uma dívida enorme com uma facção criminosa de Campinas. Descobrimos que ele deve mais de R$200 mil. A morte do pai dele aconteceu bem na hora que precisava dessa grana, e logo depois ele herdou toda a fortuna do senhor Ernesto." As palavras da Carla foram como marteladas na minha cabeça. Contei tudo para eles, tentando manter a voz calma, mas minhas mãos se apertavam com tanta força que doíam. Vi com meus próprios olhos um frasco de vidro com a palavra cianeto escrito, escondido debaixo da pia da cozinha. Falei. Minha voz se quebrou ao lembrar daquele momento horrível. A Cristina também me falou que escutou o Roberto mencionando cianeto numa ligação. Tô com medo de que ele esteja planejando me fazer mal. O delegado Santos balançou a cabeça, o rosto sério que nem pedra. "Essa é uma prova muito importante, Dona Maria Helena. Se conseguir, tenta tirar uma foto desse frasco. Estamos providenciando a exumação do corpo do senhor Ernesto para uma nova perícia. Se encontrarmos vestígios de veneno, vamos ter base suficiente para prender o Roberto." A Carla botou a mão em cima da minha. A voz dela ficou mais suave. "A senhora deve manter a calma absoluta.
Não deixa o Roberto suspeitar. Tudo vai vir à tona em breve, mas precisa ter cuidado. Ele é um homem perigoso. Balancei a cabeça, mas por dentro era uma tempestade. Queria gritar, correr para abraçar a Cristina e meus netinhos, sair daquela casa na mesma hora. Mas sabia que se agisse precipitado, o Roberto ia perceber. E aí não só eu, mas também a Cristina e as crianças iam estar em perigo. O delegado Santos me deu um papelzinho com o número da Carla. Se tiver alguma emergência, nos liga, mas tem cuidado para ele não ver. Me alertou com o olhar cheio de preocupação. Quando voltei, o Roberto já estava sentado na sala de braços cruzados. Me olhou com aquele olhar investigativo afiado que nem faca. "Onde foi tão cedo, Dona Maria Helena?" A voz dele era sem graça, mas sentia a desconfiança rondando. Rapidinho mostrei a sacolinha de remédios que acabara de comprar na farmácia ali perto. Forçando um sorriso, falei: "Saí para comprar uns remédios para pressão. Tava sentindo uma pontadinha de dor de cabeça." A Ana Clara correu até mim, gritando de alegria ao ver a sacola, mas o olhar do Roberto continuava grudado em mim, como se estivesse tentando ler cada pensamento meu. "Ah, é?" falou arrastando a palavra. Depois se levantou e saiu para o quintal dos fundos, sem falar mais nada. Suspirei aliviada, mas meu coração continuava pesado. Sabia que ele não acreditou em mim, e cada segundo que passava ali, sentia que estava caminhando num campo minado. 3 dias depois, enquanto o Roberto tinha saído para resolver uns negócios e levou a Cristina junto, consegui tirar a foto do frasco de cianeto. Minhas mãos tremiam enquanto segurava o celular. Cada barulhinho na casa me fazia pular. Mandei a foto para Carla, meu coração ainda acelerado, como se o Roberto pudesse aparecer a qualquer momento. "Recebido. A senhora fez muito bem. Se mantenha segura. Estamos prestes a agir", respondeu a mensagem da Carla, junto com um aviso. 2 dias depois, recebi uma ligação da investigadora Carla. "Dona Maria Helena, já temos os resultados da perícia." A voz dela era séria, mas cheia de determinação. "No corpo do senhor Ernesto tem vestígios de cianeto. Exatamente como a senhora falou. O Roberto envenenou o próprio pai para ficar com a herança." Fiquei gelada, apertando o telefone. A imagem do frasco de cianeto debaixo da pia apareceu clarinha, como uma confirmação do pesadelo que eu estava vivendo. "Então, o que a gente faz agora?" perguntei com a voz quebrada. "Vamos estar aí amanhã de manhã com mandado de prisão. Se mantenha calma e não deixa ele suspeitar de nada." Naquela noite fatídica, o ar na casa estava tão pesado que custava respirar. O Roberto tinha preparado uma janta muito caprichada, como se estivesse montando uma última cena. O cheiro da carne assada e do pãozinho quentinho enchia o ar, mas para mim só revirava o estômago. Levantou uma taça de vinho tinto, os olhos brilhando com uma insistência mal disfarçada. "Dona Maria Helena, hoje tem que tomar uma taça comigo para mostrar que confia na gente." A voz dele era macia, mas escutei a ameaça escondida em cada palavra. A taça brilhava debaixo da luz, mas na minha mente a imagem do frasco de cianeto debaixo da pia apareceu clarinha. Tentei sorrir, apertando a borda da mesa para esconder meu tremor. "Tenho pressão alta, filho. O médico me proibiu álcool", falei com a voz fraca, procurando uma desculpa. Mas o Roberto me interrompeu. A voz dele virou um resmungo, o olhar escureceu. "Só um golinho, ou por acaso acha que a gente quer fazer mal para a senhora?" Essas palavras foram como uma faca se cravando direto no meu coração. Olhei para Cristina de pé do lado dele, com o rosto pálido, as mãos trêmulas agarradas no encosto de uma cadeira. Mantinha a cabeça baixa, mas vi os olhos dela cheios de lágrima, como se tivesse me implorando para não tocar naquela taça. A Ana Clara, com aquela inocência de criança, quebrou o silêncio pesado. "Vó, toma com o papai." A voz dela era cantarolada, mas o olhar estava cheio de preocupação, como se sentisse que alguma coisa estava errada. Meu coração apertou. Queria abraçar ela, gritar que era tudo uma armadilha, mas sabia que tinha que manter a calma. Respirei fundo, quase inventando outra desculpa, quando o Roberto se aproximou, agarrou a taça e tentou forçar na minha mão. "Dona Maria Helena,
Não me decepciona. Falou com a voz baixa e ameaçadora. Bem naquele momento, quando a taça estava a centímetros da minha mão, a porta principal se abriu com estrondo. Polícia! Ninguém se mexe! A voz do delegado Santos ecoou firme e poderosa. Uma equipe de agentes especiais entrou, apontando as armas e lanternas direto para o Roberto. A taça escorregou das mãos dele, se quebrando no chão. Os cacos de cristal brilhavam como os pedaços do plano malvado dele. O Roberto gaguejou com o rosto pálido. O quê? O que está acontecendo? O que vocês estão fazendo aqui? O delegado Santos se aproximou, o olhar frio que nem aço. Leu a ordem de prisão em voz alta e clara. Roberto Mendes está preso pelo assassinato do seu pai, senhor Ernesto Mendes, e pela tentativa de assassinato da sua sogra, a senhora Maria Helena. O Roberto se debateu, gritando em pânico. É mentira! Meu pai morreu de infarto! Vocês não têm prova! Mas a Carla, de pé junto do delegado, levantou friamente uma sacola de evidência transparente. Temos o laudo pericial que confirma a presença de cianeto no corpo do senhor Ernesto, o comprovante da sua dívida com a facção criminosa e a foto do frasco de cianeto que escondia na cozinha. Falou com a voz tão afiada que cortava o ar. O Roberto se virou para Cristina, os olhos injetados de sangue que nem uma fera ferida. Cristina, fala alguma coisa. Fala para eles que sua mãe está inventando tudo. Gritou com a voz trêmula, mas cheia de ameaça. Olhei para Cristina, rezando para que tivesse força de enfrentar ele. E então ela se endireitou. As mãos já não tremiam mais. Não, falou a Cristina com a voz trêmula, mas firme. Vou testemunhar contra você. Matou seu pai e tentou matar minha mãe. Essas palavras foram como a estocada final se cravando direto no coração do Roberto. Ele ficou atônito, o rosto se contraiu em desespero. O choro da Ana Clara e do Gabriel explodiu, ecoando na sala toda bagunçada. Abracei meus 2 netinhos com força, sussurrando. Não aconteceu nada, meus filhos. A vovó tá aqui. No Roberto botaram algemas. 2 policiais seguraram ele firme e levaram para fora. Ele continuava olhando para trás, os olhos cheios de ódio, grudados na Cristina e em mim. Vocês vão me pagar, gritou, mas a voz dele foi sumindo enquanto arrastavam ele para fora da casa. Quando a polícia foi embora, abracei a Cristina. Ela desabou nos meus braços, chorando que nem criança. Mãe, me perdoa. Botei a senhora em perigo. Fiz carinho no cabelo dela, as lágrimas descendo caladas. Não foi culpa sua, Cristina. Só me alegro de que você e as crianças estão a salvo. Abracei ela com força, sentindo o calor dela, uma coisa que pensei que nunca mais ia voltar a sentir. Finalmente, minha família estava livre. Os meses que se seguiram à prisão do Roberto foram um tempo longo e tenso, mas também cheio de esperança. Eu, a Cristina e as crianças continuamos morando naquela casa, mas contratamos alguém para fazer umas reformas, deixar entrar mais luz do sol e ar fresco todo dia. Tentava ajudar a Cristina e meus netinhos a recuperar a paz, mas o fantasma do Roberto ainda era uma sombra que nos assombrava nos pesadelos. Sabia que para fechar de verdade esse passado, a gente precisava de justiça. E então chegou o dia do julgamento do Roberto, um acontecimento que abalou a cidade inteira. Entrei no fórum com o coração pesado, mas cheia de determinação. A Cristina se sentou do meu lado, as mãos trêmulas se agarrando uma na outra, o rosto ainda marcado pelo sofrimento. A Ana Clara e o Gabriel ficaram com a Dona Rosa, minha vizinha bondosa. Não queria que meus netinhos presenciassem aquilo. O seu João também estava lá, a expressão firme que nem um velho soldado pronto para lutar até o final. Éramos as testemunhas que carregávamos nos ombros a responsabilidade de trazer a verdade à luz. O promotor começou com uma voz de aço, apresentando uma por uma as provas que não tinham como negar. Mostrou o laudo pericial, demonstrando que a morte do senhor Ernesto tinha sido por envenenamento com cianeto, não por infarto como o Roberto havia falado. Depois veio o comprovante da dívida com a assinatura e a impressão digital do Roberto, provando o motivo dele. Aquela dívida enorme com a facção criminosa.
Em seguida, a foto do frasco de cianeto que tirei na cozinha. Aquela imagem foi como uma punhalada fria que calou a sala inteira. Por fim, o promotor leu minha declaração e a da Cristina, contando as vezes que o Roberto tentou me forçar a comer e beber, as vezes que a Cristina derrubou a comida para me proteger e aquelas ligações aterrorizantes que minha filha havia escutado. O advogado do Roberto, um homem alto e magro com uma voz melosa, tentou defender o que não tinha defesa. "Meu cliente é inocente", exclamou. "A senhora Maria Helena, a sogra dele, sofre de delírios por causa da idade avançada. E a senhorita Cristina, infeliz no casamento, inventou essa história para prejudicar o marido." Essas palavras foram como uma punhalada no meu coração. Olhei para Cristina e vi que baixou a cabeça, as mãos apertadas até ficarem brancas. Mas não podia deixar essas mentiras vencerem. Me levantei, respirei fundo e minha voz firme ecoou na sala silenciosa. Sei perfeitamente o que vi. Meu próprio genro preparou a sopa e a taça de vinho envenenadas. Vi o frasco de cianeto na cozinha e escutei as ameaças dele. Não estou louca e não vou permitir que distorçam a verdade. Minhas palavras quebraram o silêncio, causando um murmúrio na sala. Vi o olhar do seu João, acenou levemente, como se estivesse me encorajando. Foi a vez da Cristina. Se levantou, as mãos ainda tremiam, mas a voz era decidida. Ele mentiu dizendo que queria se reconciliar, mas na verdade estava planejando assassinar minha mãe, falou a Cristina, as lágrimas descendo pelas bochechas. Escutei a ligação dele quando falava de comprar cianeto. Vi ele maltratar nossa família e não posso continuar calada. O choro dela ecoou, mas era um choro de libertação, de uma mulher que havia recuperado a força depois de anos presa no medo. O júri escutava, os rostos sérios. O promotor continuou apresentando mais detalhes. As mensagens entre o Roberto e a facção criminosa, os registros bancários que mostravam que usou a herança para pagar a dívida e o testemunho do seu João sobre as suspeitas do Sr. Ernesto antes de morrer. Tudo se encaixava que nem um quebra-cabeça perfeito, pintando o retrato de um assassino a sangue frio, disposto a sacrificar o próprio pai e a sogra para conseguir o que queria. Depois de horas de deliberação, o júri finalmente deu o veredicto. O juiz se levantou e a voz dele ecoou na sala. Roberto Mendes é declarado culpado pelo assassinato do Sr. Ernesto Mendes e pela tentativa de assassinato da Sra. Maria Helena. Dada a natureza extremamente grave dos seus crimes, o senhor representa um perigo para a sociedade. O tribunal condena o réu a 30 anos de prisão em regime fechado. O som do martelo batendo na mesa ecoou como o ponto final do pesadelo que havia atormentado nossa família. O Roberto desabou na cadeira, o rosto desfigurado, os olhos injetados de sangue, grudados na Cristina e em mim. Não falou nada, mas aquele olhar estava cheio de ódio, como se quisesse nos devorar. Peguei na mão da Cristina, senti como tremia, mas também vi uma força nova nela. A polícia levou o Roberto embora, e quando a porta da sala se fechou, senti como se tivessem tirado uma pedra enorme do meu peito. Para Cristina foi concedido o divórcio logo depois do julgamento, conseguindo a guarda total da Ana Clara e do Gabriel. Quando saímos do fórum, peguei na mão meus 2 netinhos e caminhamos debaixo do sol quente. O Gabriel levantou o olhar, os olhinhos redondos cheios de inocência. "Vovó, isso quer dizer que em casa ninguém mais vai brigar?" Sorri, as lágrimas descendo caladas. "É isso mesmo, meu menino. De agora em diante, só vamos viver em paz", falei fazendo carinho no cabelo dele, meu coração cheio de esperança. Uma tarde, várias semanas depois, estava sentada no pequeno jardim dos fundos, vendo a Cristina estender roupa debaixo do sol dourado. Ela sorria, um sorriso suave, mas genuíno, uma coisa que não via há muito tempo. A Ana Clara e o Gabriel corriam pela grama. As risadinhas deles ecoavam que nem uma melodia que curava as feridas do meu coração. O seu João se aproximou, trazendo uma cesta de mangas recém-cortadas, com um sorriso bondoso no rosto. "Para as crianças comerem", falou deixando a cesta do meu lado. "Obrigada, seu João", respondi com a voz entrecortada. "Sem o senhor,
Não sei o que teria sido da gente. Ele balançou a cabeça, o olhar era carinhoso. A senhora é mais forte do que imagina, Dona Maria Helena. Sua família merece ser feliz. Se virou para regar as plantas do quintal dele, mas eu sabia que sempre seria o vizinho, o amigo em quem a gente podia confiar. Ao observar essa cena pacífica, soube que o pesadelo havia terminado de verdade. Nossa casinha, embora simples, agora estava cheia de amor e esperança. A Cristina começou a trabalhar numa floricultura ali perto. As mãos dela arrumavam com jeito cada buquê, como se estivesse reconstruindo os pedaços da própria vida. A Ana Clara voltou para a escola, os desenhos dela agora cheios de cores brilhantes, sem aqueles traços escuros do passado. O Gabriel, com aquele sorriso radiante, sempre corria para me abraçar, me contando sobre os carrinhos novos que ele mesmo fazia toda noite. Me sentei perto da janela toda noite, abraçando a foto velha da família, a imagem da Cristina sorrindo radiante com a Ana Clara e o Gabriel do lado. Já não era uma lembrança distante, era um lembrete de que, não importa quão aterrorizante seja a escuridão, o amor e a força sempre vão nos guiar para a luz. Sussurrei uma oração agradecendo a Deus por nos dar a oportunidade de começar de novo. Daqui, nesta casinha cheia de risadas, minha família construiria um futuro novo onde não haveria mais medo, só amor e paz. Hoje, olhando para trás, entendo que a maior lição que aprendi é essa. O amor e a coragem são as armas mais poderosas para superar a escuridão. Nunca deixe que o silêncio e o medo te transformem numa vítima dentro da sua própria casa. Confie no seu instinto. Escute os sinais menores, porque às vezes são a tábua de salvação que você precisa. E principalmente, a justiça pode demorar, mas chega sempre, contanto que não desistamos da fé e da determinação de proteger quem a gente ama. A história que acabaram de escutar foi modificada em nomes e lugares para proteger a identidade das pessoas envolvidas. Não contamos isso para julgar, mas com a esperança de que alguém escute e pare para refletir. Quantas mulheres estão sofrendo em silêncio dentro da própria casa? Se essa história tocou o seu coração, responda aqui nos comentários. No meu lugar, o que você faria? Não deixe de assistir ao próximo vídeo que está aparecendo aí na tela. Ele traz uma reviravolta surpreendente e emocionante que vai te prender do começo ao fim.